todos bem-vindas ao Expert Talks, mais uma edição onde a gente vai falar assim como nas outras, com outro gestor renomado da indústria de fundos. A ideia é bater um papo, entender um pouco mais da história, né? Então passado, presente e futuro dessas gestoras. E hoje a gente está nada mais, nada menos aqui do que com o Luiz Parreiras, da Verde Asset. Então, Parreiras, que para mim é um orgulho estar aqui com ele batendo um papo, vai ser um papo aí relativamente rápido. Mas obrigado, cara, obrigado por estar aqui. Obrigado, é um prazer. Obrigado pelo espaço. É um prazer fazer esse papo aqui, ainda mais se a gente se conhece há tanto tempo, né? Somos colegas de faculdade. Então, um prazer estar aqui e contar um pouco para vocês sobre a Verde. É isso, numa edição especial, né? Direto aqui da Expert. Então, como ele falou, eu sou fã do Parreiras desde a época de faculdade. A gente fez engenharia juntos ali. Eu fui para mecatrônica, né? Então, escolhi um caminho meio tortuoso, mas enfim. Cara, Parreiras, então assim, acho que a primeira coisa a gente olha um evento desse, né? E como o XP até para mim é o meu primeiro, como estando de dentro, né? Eu frequentei já esse evento desde o primeiro ali em 2011 no Windsor da Barra. E a gente estava batendo um papo aqui um pouco antes. Cara, o que você vê de importância para o mercado de investimentos, né? O mercado financeiro, talvez até o mercado de capitais brasileiro, um evento dessa magnitude, né? Para o grande público e também trazer um pouco da visão da Verde, né? A Verde está com um stand lindo aqui, super bacana. Qual a importância de você estar aqui na frente, talvez, do seu investidor final? Bom, eu acho que o evento como um todo, e acho que é a minha quarta Expert presencial, ele tem um papel, diria, fundamental no ecossistema de investimentos do Brasil, né? Esse trabalho de educação financeira, de trazer para o cliente um entendimento maior, mais profundo do que é investir na sua totalidade, né? Com todos as diferentes coisas que isso implica. Então, esse papel que a Expert faz, que a XP como um todo faz há muito tempo, lá desde os primórdios, e é muito bacana ver aqui a salinha onde tudo começou lá em Porto Alegre. Então, eu acho que ele é fundamental, e eu acho que essa proximidade com o cliente, ela é super importante para o gestor, para as assets como um todo, né? É muito importante gerir bem o dinheiro do cliente, mas é muito importante comunicar para o cliente que o cliente tem uma compreensão mais completa do que o gestor está fazendo, de como o gestor está alocando aquele capital, de como o gestor está tomando determinados riscos, por que ele está tomando determinados riscos, né? Como que são quem são as pessoas por trás daquela cota, por trás daquele produto. Então, eu acho que essa aproximação que o evento permite, né, numa maneira, digamos, de larga escala aqui, com dezenas de milhares de pessoas ao longo de 3 dias, é muito bacana, é muito interessante. Então, permite uma série de contatos e conversas, etc., que ao longo do ano você acaba fazendo, mas de uma maneira muito mais pontual com um cliente ou outro, ou fazendo eventos, etc. E a gente, na Verde, acredita muito, e é um dos pilares, enfim, da nossa cultura, a gente tem que gerir com excelência, mas a gente tem que levar conhecimento e transmitir esse conhecimento para o nosso cliente. É muito importante, e a gente tenta fazer isso escrevendo cartas, participando de podcasts, fazendo lives, fazendo eventos, e estando aqui, né? E daqui a pouco nesse palco atrás de mim, o Luiz Stuberger, nosso CIO, também vai participar num painel para dar para o cliente essa compreensão maior e mais profunda do que a gente está fazendo, como a gente vê o mundo, como a gente vê o Brasil, como a gente vê os mercados e como a gente está investindo o capital desse cliente, né? No fim do dia, o gestor, ele não é só um tomador de risco ou um alocador de capital. De uma certa maneira, ele é um contador de história. Então, é importante para o cliente ele entenda quais são as histórias que estão refletidas no fundo que ele está comprando, no produto que ele está comprando, naquela carteira, e como aquela história que a Verde está colocando nos fundos se combina com a que os outros gestores estão fazendo, com que outros produtos com outros riscos que outros produtos podem estar representando, etc. Então,
é muito gratificante poder estar na frente do cliente contando essas histórias, né? E para o cliente entender como a história evolui, né? Porque muita gente às vezes pensa que basta ter uma cota, né? E a cota muitas vezes ela é só uma representação instantânea do momento, ela é uma foto de todo um trabalho que está por trás. Então, eu acho que na hora que a gente transforma isso na realidade, quem são as pessoas, como elas trabalham, qual é o processo dela, e como aquilo vira investimentos e, portanto, um fundo, é muito legal. E estar aqui, né, podendo ter esse tipo de diálogo e contar e aprofundar um pouco disso, é uma oportunidade que eu acho muito bacana e, enfim, é um prazer enorme estar fazendo. Boa. Imagino que, principalmente, eu brinco muito isso, né, que para o gestor de multimercado ainda é mais difícil explicar o que faz até na macarronada de domingo, né? Porque, basicamente, o multimercado, e eu falo muito isso na hora de construção de portfólio, ele é um grande diversificador e uma forma da pessoa física ter acesso a estratégias que ele talvez não consiga fazer na física. Como é que você explica ali, ou como é que você explicaria no almoço de domingo da família e aqui para o pessoal que te visita no stand, o que é um fundo multimercado, né? Assim, no geral, e quanto e como ter ele na carteira? Você chega nesse ponto a bater esse papo com o cliente? Porque é legal ouvir de vocês, né? Porque eu falo muito isso, mas o próprio gestor, como ele enxerga o produto dele no portfólio, é bacana ouvir. Como a gente enxerga muito do que a gente faz, na verdade, tem muito a ver com isso. Assim, tem visões distintas do que é um fundo multimercado, né? E mesmo na indústria e nos nossos pares, tem gente que cada pessoa enxerga de um jeito. Tem gente que enxerga como aquele fundo que tem que ganhar em qualquer cenário, na alta frequência, né? Eu acho que a gente se diferencia um pouco da indústria por enxergar o fundo multimercado como uma solução de asset allocation também para o cliente. Perfeito. Né? E eu acho que o maior desafio que todo cliente tem, do menor, mais simples, ao cliente mais ultra bilionário, mais complexo, o maior desafio que todos esses caras têm é fazer um bom asset allocation. E o que a gente tenta, enfim, vem fazendo na Verde há mais de 25 anos, né? Esse ano o Fundo Verde, que dá nome para a empresa, completou 25 anos. O que a gente tenta entregar para o cliente é um excelente asset allocation a partir de um trabalho muito profundo de pesquisa macro e microeconômica no Brasil e lá fora. E dentro de cada peça desse asset allocation, entregar uma seleção de ações muito boa, um portfólio de crédito muito diferenciado, uma combinação de moedas, taxas de juro, commodities, etc., que transforme esse asset allocation num excelente risco-retorno. Perfeito. Então, no fim do dia, o que a gente faz é olhar para o mundo, olhar para o Brasil, o que está refletido nos preços, ter opiniões em relação a isso, porque às vezes você concorda com o que está no preço e muitas vezes você não concorda, se posicionar, mas sempre tendo a visão de um portfólio, tendo a visão de um asset allocation, que no longo prazo é o que explica 80%, 90% dos retornos de qualquer cliente. Perfeito. Do mais simples ao mais sofisticado, mais complexo, um bom asset allocation explica 80%, 90% dos retornos. Então, para fazer tudo isso, o que a gente precisa? Né? Uma baita equipe, um trabalho de pesquisa super complexo e profundo e que tem que evoluir constantemente, né? Tem que estar sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre trazendo ferramentas novas e pessoas novas para poder entregar isso para o cliente. Porque o mundo está mudando, o mercado é dinâmico, enfim, a gente tem que vir trazendo conhecimentos e disciplinas diferentes, né? Então, o Verde, há 25 anos atrás, era um fundo que operava basicamente no Brasil, com poucos mercados com alguma liquidez para operar, e hoje é um fundo que opera no mundo inteiro, várias classes de ativos que não fazia antes, com mais gente tomando risco e gerindo esse risco, sempre em prol de entregar para o cliente um bom asset allocation, uma boa equação de risco-retorno. Esse é o pilar fundamental do que a gente faz. Legal. E aí, quando a gente olha para a grade de produtos, né, vamos olhar para trás e para frente. Tenho certeza que talvez, né, o seu homônimo Luiz, só que o Stuberger, quando ele criou a empresa, talvez ele nem pensasse que fosse ter esse portfólio todo.
né? Inclusive, como a gente estava falando aqui, pô, com produtos Prev, com uma grade já cada vez mais completa. Bem fast forward, talvez, pensar o que foi essa construção de grade para o que tem hoje, né? Então, falar um pouco da grade. E, cara, quando você olha para frente, o que você imagina que falte na Verde ou que vocês estão olhando como um provável caminho, né? Porque é sempre difícil fazer o exercício de 5, 10 anos, né? Mas acho que vocês devem fazer esse exercício lá. O que vocês olhariam que seria o caminho que a Verde quer olhar? É ilíquido, não é ilíquido? É continuar fazendo mais do mesmo? Qual que é o caminho que vocês... Então, a gente durante muito tempo viveu assim, foi uma empresa com um grande produto, né, que era o Verde, o nosso carro-chefe, o que dá o nome para a empresa, inclusive, né, onde o Luiz e o time, enfim, construiu a cultura e todos os processos que a gente tem hoje. Só que ao longo do tempo, a gente percebeu que dava para entregar, até porque o Fundo Verde durante muitos anos ficou fechado para novos clientes, então a gente sempre foi provocado, pô, faz um produto diferente, né? E a gente sempre, assim, o pilar fundamental para a gente tem que entregar para o cliente uma coisa que a gente acredite. Perfeito. Né? Um produto que seja bom para o cliente. Né? Então a gente levou muito tempo para desenvolver e para chegar em novos produtos que foram complementando a nossa grade, que fizessem sentido para o cliente, né? Que entregassem para ele uma equação que a gente acredita que faz sentido. Então a gente nunca vai fazer um produto que a gente não acredita, só por fazer, só porque o mercado está comprando, ou porque é o produto da moda. O produto da moda, é o pãozinho quente da semana. Não é o jeito que a gente acredita em conduzir a empresa e não é o jeito que a gente vai desenvolver produto. O jeito que a gente acredita em desenvolver produto isso aqui tem uma boa equação de risco-retorno para o cliente, faz sentido no portfólio, a gente consegue agregar valor e se diferenciar do que o resto da indústria está fazendo? Se sim, vamos em frente. Então foi com essa lógica, com essa cabeça, com essa cultura que a gente... A partir do Verde, a gente desenvolveu uma família de fundos multimercado, do qual o Sena é o carro-chefe, que são fundos que bebem muito dessa tecnologia de asset allocation que a gente veio desenvolvendo, sem usarem só a capacidade do Verde, então com capacidades complementares, né? Então a gente tem essa grade de multimercados liderada pelo Sena, que eu cuido. Aí, a partir deste projeto, a gente, durante muito tempo, falou, pô, não dá para fazer fundo de previdência, porque o regramento da SUSEP era muito amarrado. 2015, ali, 2010. Aí, até 2014, 2015, a gente sempre foi... Pô, não estava no nosso projeto ter um produto de previdência, porque a gente achava que a equação para o cliente era ruim. A gente não queria fazer um produto que não fosse bacana para o cliente, que entregasse um negócio legal. E aí mudou a regra e a gente percebeu aquilo razoavelmente rápido e colocamos um produto que a gente conseguia entregar aquilo que a gente acredita, que é um bom asset allocation com diversificação, que não precisa só correr risco no Brasil, etc. E fomos, em alguma medida, um pouco pioneiros nisso na indústria, trazendo o multimercado para a Previdência e construímos essa família. A partir disso, a gente também construiu uma família de produtos de Previdência com mais exposição à bolsa, né? Os previdenciários long bias. Por quê? Porque, pô, se você tem um produto de previdência com uma visão de longo prazo, faz sentido ter uma alocação de bolsa estruturalmente maior. Apesar do Brasil ser um país complicado e, né, os últimos 18 meses, particularmente em bolsa, foram muito difíceis, né? E a gente compartilha quão complexo isso foi. Mas para um cliente que está alocando capital para 30, 40 anos na Previdência, ter um risco maior em bolsa faz muito sentido. Então aí a gente veio com isso. E aí, a partir dessa lógica, a gente recentemente, há 2 anos atrás, em parceria inclusive com o time da XP, a gente desenvolveu um produto para entregar para o cliente uma diversificação de bolsa global em Previdência. E também fomos pioneiro nisso e criamos a família Mundi Prev a partir dessa lógica. Então, a gente também, e aí eu não comentei disso, a gente tem produtos em bolsa, tanto no Brasil quanto lá fora, que basicamente toda a gestão que os fundos multimercado têm de bolsa, de stock picking, etc., a gente
transformou isso numa solução para quem quer um fundo long only, um fundo long bias em ações. Então, essa é a grade da Verde hoje. A gente tem o Verde, né, o nosso flagship, a gente tem a família de previdência com lá 11, 12 bi sob gestão, muito focado em entregar esse bom asset allocation para o cliente. A gente tem os nossos outros multimercados liderados pelo Sena, os produtos de ações aqui e lá fora, tanto versão 555 quanto versão previdenciária. O que a gente está pensando hoje e como a gente vê, né, a pergunta do futuro? Tem todo mundo de líquidos, né, e tem todo o universo de crédito, né, que a gente hoje não tem produtos para isso. Todo o universo de crédito, a gente faz uma gestão para o capital dos fundos multimercado, que já tem uma escala bastante relevante. A gente considera bastante diferenciado, né? A gente busca uma estratégia mais high yield, com foco muito em crédito estruturado, bastante diferenciado, eu acho. Então a gente tem uma discussão se a gente transforma isso num produto, numa estratégia dedicada, complementando o que a gente já faz, né? Então sempre, isso é bom para o cliente? A gente acha que é bom porque a gente está alocando capital nos fundos multimercado. Dá para transformar isso num produto? Essa discussão é uma discussão que a gente tem tido dentro de casa. Em algum momento talvez evolua para transformar isso num produto. No mundo de líquidos, a gente, por disciplina de gestão, inclusive, está próximo desse universo, para estar próximo das empresas, das startups, das empresas que vão ser as grandes empresas daqui 5, 10 anos. Então a gente se aproximou desse ecossistema, né, e temos um diálogo muito bacana, onde a gente aprende muito, né, com os empreendedores e com os gestores de VC, de growth, de private equity. A gente não tem hoje uma visão sobre transformar isso numa estratégia, num produto, porque a gente não tem um time dedicado, né? Não basta ter o produto, né? Tem que ter as pessoas corretas, com os incentivos corretos, com o alinhamento correto, alinhados com a cultura da Verde. Então, nosso desafio no mundo ilíquido hoje é mais um desafio de ter o time e achar a fórmula que a gente acredite possa entregar um produto bacana para o cliente. Pode ser que nos próximos 5 anos a gente ache, adoraria, né? Pode ser que a gente não encontre a equação que faz sentido. Então, no fim do dia a gente vai fazer, a gente está muito atento ao mercado, porque a gente acredita que investir tem que ser uma disciplina holística, não é só fazer uma coisa, a gente tem que olhar tudo o que está acontecendo, pensar isso de uma maneira como eu posso entregar um bom produto para o cliente. Se a gente encontrar isso, com certeza a gente vai transformar num produto e vir contar para vocês. Boa. Não, é importante isso que você falou, porque eu chamo muito a atenção sempre das pessoas que é importante olhar para trás, né? E vocês, sem dúvida, talvez são a gestora mais longeva do mercado brasileiro, referência quando a gente quer, inclusive eu brinco, né? Quando a gente quer fazer qualquer estudo de produtos, acaba sempre aparecendo o Verde, porque ele ajuda a gente no track de desempenho, mas você precisa comprar o futuro da gestora, né? Porque são pessoas, é o que você falou, é toda a estrutura que tem por trás que reflete na cota, que reflete no produto final, mas que o investidor deveria olhar talvez menos até o para trás e dar um peso mais relevante no para frente, né? O que esse cara tá pensando em termos de perpetuidade do negócio, da grade de produtos. Acho que para a gente começar a encerrar, cara, a gente está aqui fazendo um bate-papo rápido, vamos falar um pouco do momento atual, sem também precisar entrar muito em detalhes, mas o cenário é duro, né? O cenário é duro quando você olha para fora, o cenário talvez até menos pior aqui dentro, né? Quando você olha para cá, mas a gente tem os nossos desafios, né? Uma certa piora da política fiscal, proximidade das eleições, que até então o mercado não estava conseguindo nem dar atenção, porque tem tanta outra coisa acontecendo, né? Então você vê Estados Unidos ainda com números bons em termos de consumo, mas PIB já, né, começando a dar uma rateada, com 2 trimestres consecutivos negativos. Você olha para alguns dados ainda de mercado de trabalho bons, mas da margem querendo começar a dar uma arrefecida. Europa vai ter todos esses desafios além da questão energética. China não vai entregar o crescimento que tinha aí pensado e prometido, né? É milagre, porque o Xi Jinping costuma conseguir turbinar a economia lá e entregar. Enfim, cara, eu poderia fazer uma lista aqui extensa.
Cara, como é que para você está sendo navegar num ambiente que já não vem fácil, pô, desde eclosão. Na verdade, dificilmente ter um ambiente fácil. Nunca tem um ano fácil. Nunca tem um ano fácil, mas vamos combinar que, pelo menos ali para nossa geração, teve o 2008, e aí talvez desde 2020 para cá, tá sendo uma janela super dura, né, de atuação no mercado. Cara, Big Picture... 2016 ali... Também, né, foi antes bem do duro. impeachment foi um ano muito difícil também. Verdade. Como é que para vocês assim, o Big enfim, Picture da coisa? Assim? Acho que, vamos separar. O mundo está fazendo uma transição agora, onde até um mês atrás, né, enfim, não quero deixar isso aqui temporal, mas os últimos 9 meses, o grande desafio do mundo foi a aceleração muito forte da inflação e a necessidade de todos os policymakers reagirem a isso, né? Ficaram muito atrás da curva e acreditaram que, enfim, não iam precisar fazer nada, e aí estão correndo atrás dos prejuízos e subindo juros de uma maneira muito forte. O mercado focou muito nisso e a gente, enfim, muita gente ganhou dinheiro apostando que as taxas de juros iam subir, porque era uma economia onde a inflação estava subindo, mas o crescimento estava forte, estava robusto ainda. Então você podia focar 100% na inflação e na necessidade dos bancos centrais reagirem a isso. Agora, a gente está num período que está começando a ter uma transição, onde antes a preocupação era só a inflação e agora tem uma disputa entre inflação e crescimento. Perfeito. A inflação dá os primeiros sinais de arrefecer e o crescimento vem desacelerando. E agora, acho que o dilema dos mercados e do gestor é como essas duas variáveis vão se equilibrar e vão se refletir nos diferentes ativos, nas taxas de juros, na bolsa, crédito, nas commodities e por aí vai, nas moedas e tal. Então, a gente vem também numa transição de um portfólio que passou muito tempo tomado em juros, com menos alocação de bolsa, para um portfólio que agora está tendo que ser muito mais tático nos juros. A gente reduziu posição quando estava mais alto, voltou a aumentar depois de cair um pouco, voltou a fazer um pouco de alocação de bolsa, porque o mercado ficou muito pessimista e com muita coisa ruim no preço. Mas essa transição é uma transição que ainda vai dominar o debate macro e os preços dos ativos por pelo menos mais 12 meses, eu acredito, né? O mundo está desacelerando o crescimento, a gente vai ter uma recessão na Europa com altíssima probabilidade, tem uma chance bastante boa também de ter uma recessão nos Estados Unidos. A China, como você falou bem, está com um enorme desafio de crescimento, não consegue ajudar porque está, diferente dos outros lugares do mundo, está com um desafio de Covid que ainda não resolveu, população sem ter tomado vacina, essas novas variantes, né, que são ultra contagiosas pegando os caras. Então, é um mundo menos sincronizado, com mais desafio, onde o desafio do crescimento está ficando cada vez maior e cada vez mais dominante no assunto. Então, essa transição é a transição que a gente está tentando navegar com dinamismo, sem ficar nem excessivamente pessimista, porque aí você cai, você fica vendido em bolsa e você não compra quando de fato os ativos estão muito baratos, e sem ficar também muito otimista, enfim, com posições de juros muito agressivas, esse tipo de coisa. Então esse equilíbrio de portfólio, eu acho que vai ser é o grande desafio que a gente tem aqui nos próximos 6, 12 meses. No Brasil, a gente, em algumas coisas, a gente está na frente do mundo, porque o nosso processo de inflação começou mais rápido, o processo de alta de juros também veio antes, mas tudo está sendo bagunçado por essa questão fiscal, que se combina com a questão eleitoral, né? E os próximos 3, 4 meses vão ser muito complexos aqui por causa da eleição. Sim. Uma eleição extremamente dura, extremamente combativa, né? Onde os dois lados eles buscam convencer o eleitor não das suas qualidades, mas dos defeitos do outro, né? De uma certa maneira, é até uma pena que o país não vai discutir o seu futuro e sim está discutindo, né, que o Zezinho e o Luizinho são feios por isso ou aquilo, né? Então, mas isso vai com certeza ter efeito em preço de ativo, porque infelizmente você também tem dois candidatos, cada um à sua maneira, defendendo que podemos gastar o fiscal de qualquer maneira, etc. Então,
esse é o desafio no Brasil. É um mundo difícil. Aqui até a gente estaria bem preparado, nosso crescimento está ok, o trabalho sujo de alta de juros está feito, os ativos estão baratos, né? A bolsa está muito barata, está tão barata quanto ela ficou ali, quase tão barata quanto ela ficou em 2016. Acho que 2008 foi uma crise de uma proporção muito maior, então talvez não tanto quanto lá, mas a bolsa está bem barata, as taxas de juros estão super altas, a moeda está razoavelmente barata, o crédito está razoavelmente barato, só que, pô, tá todo mundo esperando resolver a eleição. Então, eu acho que o desafio que a gente tem aqui nos próximos 4 meses é navegar esse fla-flu maluco político que a gente vai viver. Essa arrebentação. Né? Atravessar isso com segurança, mas sabendo que, pô, tem muito ativo muito barato aqui no Brasil, e acho que em 2023 isso vai ficar muito claro. De novo, vai depender de quem ganhar, o que vai fazer, quem serão as pessoas, quais serão as políticas, mas em geral os ativos são muito baratos e tem que ter atenção para isso. Não adianta ficar só, pô, vai dar tudo errado aqui. Perfeito. Cara, queria agradecer ao Parreiras estar aqui, cara, brigadíssimo. Prazer. Bom te ver até, né? A gente que não consegue se ver. Exatamente, fazer as coisas, né? Exato. Pessoalmente é um muito prazer, bom, né? É muito bom ver isso aqui cheio de gente, né? É maravilhoso poder ter esse tipo de retomada, ter esse tipo de relação, de estar aqui falando com o cliente, explicando o que a gente faz. Isso pra gente, de novo, é super importante. Estamos super à disposição sempre que precisarem. Né, e super obrigado. Obrigado. Gente, então esse foi mais um Expert Talks com mais uma gestora, e aí dessa vez a Verde, como eu falei, casa super renomada, edição especial aqui da Expert 2022. Então, aguardo vocês na próxima, tá bom? Até mais.